Trabalhador dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. No Rio de Janeiro, alunos de Instituto Federal impedem a entrada de interventor nomeado pelo MEC. Diretores do IBGE são questionados na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal sobre os cortes no orçamento e na metodologia para o censo de 2020, o que pode levar à falta de informações necessárias para a aplicação de políticas públicas no país. Massacre da Sé, que completa 15 anos, é lembrado neste Dia Nacional de Luta da População de Rua. Amanhã, quando o ex-presidente Lula completar 500 dias na condição de preso político, será um momento triste para todos os democratas do Brasil. A opinião é do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, para quem só a pressão popular, aliada à batalha jurídica, pode devolver a liberdade de Lula. É um momento de tristeza porque quem conhece o Lula sabe que a sua prisão é uma prisão injusta, é a prisão de uma pessoa inocente que teve a sua condenação fraudada, manipulada pelo nosso sistema de justiça. E também é uma vergonha, porque, infelizmente, a gente não conseguiu, até agora, fazer com que o sistema judiciário brasileiro corrigisse essa grave distorção do nosso sistema, onde uma ação fraudada em primeira instância não conseguiu nas instâncias superiores ser corrigida. Vamos lutar em todas as frentes jurídicas, tendo clareza de que só a mobilização, só a discussão com a população, só os democratas acompanhando a situação vai permitir de que o Lula esteja solto. Porque se a gente depender da fria decisão do nosso judiciário nesse momento, achamos muito difícil o Lula sair libertado e ter a sua inocência reconhecida. Procuradores da Operação Lava Jato utilizaram o Telegram para obter dados sigilosos da Receita Federal sem autorização da Justiça. É o que revelam novos diálogos divulgados ontem pelo jornal Folha de São Paulo, em parceria com o site The Intercept Brasil. Deltan Dallagnol, procurador-chefe da Lava Jato, tinha um informante dentro da Receita Federal para levantar o sigilo fiscal de contribuintes. Trata-se de Roberto Leonel, que chefiou a área de inteligência da Receita Federal em Curitiba até o ano passado e atualmente assumiu a presidência do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do governo de Jair Bolsonaro. As conversas mostram que a maior obsessão dos procuradores era o ex-presidente Lula. Dentre os alvos de Dallagnol e outros procuradores da Lava Jato estão um sobrinho e um seguranças de Lula. Já numa investigação sobre o sítio em Atibaia, no interior paulista, as vítimas da força-tarefa são o caseiro do imóvel, Elcio Pereira Vieira, conhecido como Maradona, e a nora de Lula, Marlene Araújo. Em 18 de janeiro de 2016, o procurador Januário Paludo escreve no grupo 3plex do Telegram, numa alusão ao Triplex: "Estou pedindo para Roberto Leonel verificar se o aluguel é pago para Marlene Araújo, pelo restaurante. Já pedi todos os registros de imóveis do Terminal 3 de Guarulhos." Paludo passa o endereço do restaurante e o procurador Júlio Noronha responde com o positivo. Quase um mês depois, Dallagnol sugere aos colegas do grupo Triplex que pesquisem o imposto de renda de Elcio Pereira Vieira, conhecido como Maradona, caseiro do sítio de Atibaia. Em 15 de fevereiro de 2016, Deltan pergunta: "Vocês checaram o imposto de renda de Maradona? Não me surpreenderia se ele fosse funcionário fantasma de algum órgão público, comissionado." Júlio Noronha responde: "Não olhamos, vou colocar na lista de pendências." Em seguida, Dallagnol escreve: "Pede para o Roberto Leonel dar uma olhada informal." Noronha responde: "Ok." Em nota, a defesa do ex-presidente Lula disse que as mensagens reforçam que ele foi vítima de uma conspiração e de que atos ilícitos por parte de agentes públicos e que o objetivo era condenar o ex-presidente sem provas, além de tirá-lo das eleições presidenciais. A defesa de Lula informou ainda que vai continuar tomando medidas jurídicas cabíveis
para que os processos abertos contra o ex-presidente Lula sejam anulados e que os agentes públicos envolvidos na prática de atos ilícitos sejam investigados e, se necessário, punidos. Já já nós vamos mostrar outros trechos dessa nova conversa envolvendo o Dallagnol. As irregularidades praticadas por Deltan Dallagnol e a turma da Lava Jato parecem não ter fim. Agora, são devassas ilegais em contas de pessoas que sequer estavam sendo investigadas, mas que tinham algum tipo de relação com o ex-presidente Lula. O comentarista João Caires quer saber até quando a justiça vai tolerar esses abusos. A Operação Lava Jato tem cometido crimes absurdos. Violou o sigilo bancário, por exemplo, do caseiro do sítio em Atibaia, tentando encontrar algo, tentando incriminá-lo, tentando dizer que ele era funcionário fantasma. E esse caseiro não estava sob investigação. Mas, de qualquer maneira, os operadores da Operação Lava Jato, o senhor Deltan Dallagnol, fez a quebra de sigilo bancário. A gente lembra que pela quebra do sigilo bancário de um caseiro também, o ex-ministro Palotti entrou em desgraça. Sua vida foi afastada do governo e ele entrou em desgraça. E aí, porque ele quebrou, foi feito um auê na televisão, quebraram o sigilo bancário, aquela coisa toda, os grandes meios de comunicação atacaram o ministro à época e não estamos vendo a mesma reação agora. E não só isso, interrogaram a faxineira do sítio, com o seu filho de 8 anos. Olha o absurdo, levaram para interrogatório, o filho no vídeo a gente vê que ele está assustado, ou seja, a Operação Lava Jato extrapolou todos os limites legais. E agora, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, telefônico, violação de correspondência são crimes passíveis de cadeia. E esses operadores, esse procurador e esse senhor que agora é o chefe do COAF participaram disso. Se estivéssemos vivendo o Estado Democrático de Direito, todos estariam na cadeia. Então, o que está esperando o STF, o Supremo Tribunal Federal, para averiguar de fato o que está acontecendo? Já temos vários meios de comunicação, como é o País, o BuzzFeed News, Folha de São Paulo, Revista Veja, o jornalista Reinaldo Azevedo através da Rede Bandeirantes de Televisão, ou seja, vários meios de comunicação que são confiáveis. Estamos esperando aí o Supremo Tribunal Federal fazer de fato a justiça agora, averiguar todas essas questões, investigar, colocar e periciar essas mensagens, porque se são verdadeiras de fato, e é o que tem parecido, porque a gente tem visto a cada dia as coincidências, o que foi falado na Operação Vaza Jato, nos diálogos revelados pelo Intercept Brasil e os meios de comunicação, são reais. A única coisa que Deltan Dallagnol e Sérgio Moro fala é negar, dizer que foi obtido de forma ilícita. Não tem nada a ver essa história obtida de forma ilícita. É verdade? Então vamos investigar. Supremo Tribunal Federal, lembre-se, Nixon, ex-presidente americano, caiu justamente por mensagens obtidas desta maneira. O caso Watergate foi obtido dessa maneira. Tinha o tal do Garganta Profunda que revelou e conseguiu informações e o presidente norte-americano teve que renunciar. O que estamos esperando, Supremo Tribunal Federal? Justiça para ser feita nesse caso, inocentar várias pessoas que inclusive estão presas de forma tacanha, de forma artificial, de forma de negar a eles o direito de defesa, e estamos cada vez mais indignados. Eu mesmo não sei mais o que dizer. A cada revelação do Intercept Brasil, eu fico cada vez mais indignado, e mais indignado ainda com a justiça que não se move. A gente está ouvindo cada coisa, cada absurdo, e estamos esperando aí o Supremo Tribunal Federal, os seus ministros se movimentarem. Supremo Tribunal Federal, a palavra é de vocês. As organizadoras da Marcha das Margaridas, que reuniu 100 mil mulheres na semana passada em Brasília, ainda comemoram o sucesso, mas já preparam novas frentes de resistências, em especial no Congresso Nacional. Foi o que me disse mais cedo a Mazé Moraes, que é coordenadora geral da marcha. Vamos acompanhar. Essa foi, sem dúvida nenhuma, a maior marcha da história do movimento sindical, das mulheres, do campo, da floresta e das águas. A gente não tem dúvida que essa foi a maior. E mais uma vez, as mulheres do campo, da floresta e das águas se somando também com as mulheres da cidade, deram exemplo de força e de resistência da sua luta. Porque foi uma marcha em um momento, em uma conjuntura totalmente desafiadora para todas nós. E mesmo assim, as mulheres vieram com essa cara, com essa coragem, com toda essa ousadia
para vir até aqui em Brasília, depois de todo um processo de formação e de construção na base. Foi lindo ver esse momento de coroar, né? Num momento difícil que volta no Brasil, o povo brasileiro volta a ser atormentado pela fome, pela pobreza, pela violência que está batendo mais forte na nossa população, na nossa sociedade, mas mesmo assim as mulheres regaçaram as mangas e vieram até a Brasília coroar esse momento que pra gente é muito simbólico. A marcha não terminou no dia 13 e 14. A marcha vai continuar, porque a gente está pensando várias estratégias de fortalecer a nossa luta, de continuar trabalhando, de levar a nossa plataforma política a parlamentares que defendam, né, a luta, os direitos da classe trabalhadora, sobretudo das mulheres, que podem ser as nossas porta-voz. Nós vamos dar visibilidade a essa plataforma política na sociedade, no Brasil e no mundo, para dizer quais são as questões, né, que as mulheres desejam para construir um Brasil onde a gente tenha igualdade, onde a gente tenha respeito, onde a gente tenha educação, saúde, onde a gente tenha terra, agroecologia para as mulheres. Então, o pós-marcha a gente está planejando várias questões extremamente importantes para continuar fortalecendo a luta das mulheres do campo, da floresta e das águas. Desde julho até este mês, a população de Itaquera, na zona leste de São Paulo, vem sendo ouvida pela Igreja Povo de Deus em Movimento. Os anseios dos moradores, diante da dura realidade que o país enfrenta, estão registrados num documento chamado de Cartilha do Poder Popular, que foi lançado ontem na Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Itaquera. Para a gente compreender a dimensão dessa iniciativa, recebemos aqui no estúdio o educador e membro da Igreja Povo de Deus em Movimento, Eduardo Brasileiro. Seja bem-vindo, Eduardo, mais uma vez aqui no seu jornal, viu? Muito obrigado pelo convite. Tá certo. Ô Eduardo, em tempo de internet, smartphone, tantas mídias, né? Por que vocês escolheram fazer uma cartilha? E o que ela tem no seu conteúdo? Olha, um exercício foi muito importante, foi um exercício de escuta que a gente está fazendo nas comunidades de Itaquera, justamente pelo momento político, de desencanto das pessoas. E reunir em comunidade é muito melhor do que reunir virtualmente. São os laços comunitários que estabelecem esses afetos libertadores, afetos que promovem uma mudança, tanto na pequena estrutura, que é quando a gente fala da realidade social, familiar das pessoas, quanto na grande estrutura, quando você tem um povo inserido, engajado nas lutas. Então a Cartilha do Poder Popular foi um movimento que nós fizemos para consultar a população. Você tem um exemplar aí? Tem um exemplar aqui. Opa. Esse aqui é o exemplar de vocês, então. Ela é gratuita, ela está disponível? É gratuita, está disponível, tanto em PDF, quanto também nós temos essa cartilha fisicamente disponível. Fizemos 1000 cópias. É fruto de uma parceria que nós fizemos com a plataforma de movimentos sociais pela reforma do sistema político. Deixa eu abrir aqui. Essa cartilha teve as rodas que a gente fez com a população. Aqui dá para ver as rodas, né, de conversa que vocês fizeram com as pessoas lá de Itaquera. Isso mesmo. E o conteúdo dela traz os anseios da população, assim. Exato. As reivindicações do povo. Isso mesmo. Ela foi fruto. O que está escrito aí é fruto de uma reflexão anterior. Dá para fazer download também? Perfeito, em PDF. Tá. Ela tem em PDF, você pode pedir lá pelo nosso e-mail. Como é que é o e-mail para? ipdm.carmo@gmail.com. ipdm.carmo, @gmail.com. Vem por e-mail. Vem por e-mail, você consegue em PDF essa cartilha. Ela sintetizou como fazer o poder popular, falando um pouco da conjuntura política que a gente está vivendo e também da conjuntura territorial Itaquera. O que está acontecendo com Itaquera? Por que vocês escolheram Itaquera? Nós estamos inseridos nessa região, mas a gente também às vezes não tem um olhar sobre o que está acontecendo no local. Às vezes a gente fica na grande estrutura e não observa. E a gente olhou dados muito sérios do mapa da desigualdade, que fala que 37 mil pessoas em Itaquera estão vivendo extrema miséria. Isso é gente do nosso entorno que está vivendo sob extrema miséria e não sabe o que fazer diante de tamanha violência e brutalidade do Estado brasileiro, da economia capitalista brasileira. Então a gente fez uma mobilização para discutir saúde, trabalho e educação, que foram os temas escolhidos pela população. Foi uma consulta com mais de 1000 pessoas que a gente foi fazendo e marcamos em comunidades no território de Itaquera, que abrange uma grande parcela da população, para as pessoas irem lá e conversar sobre o tema. E qual que foi as principais reivindicações da população de Itaquera, Eduardo? Olha, quando discutindo saúde, que foi o tema mais votado em todas as comunidades, né? Fala o português certinho. Quando discutimos saúde, o debate ficou muito
temos um SUS, mas esse SUS ele é ineficaz, ele não está acompanhando as necessidades. Ou seja, a gente sofre de um sistema público importante que é o SUS e imprescindível que a gente precisa na nossa sociedade, mas que ele não atende todas as demandas, que os postos estão muito distantes. Nós temos 3 comunidades nossas que estão num território onde não tem SUS. É um vazio socioassistencial e que as pessoas estão também distantes da estratégia de saúde da família, ou seja, nós precisamos fazer uma pressão. Essa pressão começa vendo os conselhos populares de saúde, depois indo nas organizações sociais de saúde que estão atendendo lá, porque a saúde é terceirizada, não é pública direta, e por fim, se for necessário, uma pressão popular junto aos órgãos executivo e legislativo, o secretário de saúde, mostrar para a população que ela tem um poder e esse poder escapou pelas mãos dela nesses anos democráticos que a gente está vivendo. Então, saúde foi a principal reivindicação da população. Exato. Quais outros pontos a população também reivindica lá em Itaquera? Educação. Educação vem em segundo. Educação pública vem em segundo, com uma votação muito grande e expressiva, olhando aí o cenário de sucateamento da educação pública, de esvaziamento dos conselhos de participação, que são muitos, e que a gente gastou um tempo com os educadores mostrando para a população que existem conselhos de educação que as pessoas precisam retomar, associações de participação, e irmos para a área de pedir mais investimento. Já que a gente tem uma medida aí do governo de congelamento do ensino público, a gente precisa pedir mais educação, mais investimento. Disputar essa narrativa para que a política pública não suma da nossa vida, do nosso convívio. E por fim teve trabalho. Trabalho em terceiro lugar. Em terceiro lugar. Trabalho é uma coisa muito séria, porque é interessante que o trabalho não está na esfera da população, do olhar sobre uma política que a gente tem que pedir política pública de trabalho. As pessoas veem como uma coisa que é preciso procurar, ir atrás. E não é bem assim. Então, atenção, governo. Trabalho em terceiro lugar, em segundo lugar, educação e em primeiro lugar, saúde pública. E esse projeto vocês pretendem estender para outras regiões de São Paulo? As jornadas elas não acabam agora. Agora começa um trabalho de inserção, ou seja, os grupos organizados eles começam a discutir e fazer as reivindicações. Saúde também a gente tem uma perspectiva de trabalhar a saúde integral. Essa saúde que não só trabalha o medicamento, a dor, a doença, mas trabalhar como prevenir as doenças, que é uma coisa que o Brasil não faz. O Padre Ticão estava conversando com a gente, ele falava assim, 85% da verba do SUS é gasta com os 2 últimos anos de vida das pessoas. Ou seja, o SUS ele gasta muito com os cuidados paliativos e não gasta muito com a prevenção à doença. A prevenção que é o mais importante, né, Eduardo? E a gente quer que essa cartilha ela seja um motor para que outras comunidades possam se reunir e discutir com a população como fazer essa transformação. Então vamos passar o endereço de novo para as pessoas baixarem o e-mail para receber essa cartilha aqui. Qual que Perfeito. É ipdm.carmo@gmail.com. ipdm.carmo@gmail.com. Exato. Eduardo, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, viu? Seja Muito sempre bem-vindo aqui. Obrigado, parabéns aí pela iniciativa. Valeu. Daqui a pouco, novas revelações mostram a atuação ilegal de Deltan Dallagnol e dos parceiros da Lava Jato. A gente volta já. Deixa eu ver aqui que o Gabriel deixou de mensagem. O Gabriel Silva falou o seguinte: somente a juventude pode contornar os meandros obscuros desse governo despreparado, hipócrita e desigual. Viva aos garotos que impediram o interventor no Cefet Rio. O Carlos Alberto dos Santos falou o seguinte: Dallagnol era bem obsessivo quando se tratava do presidente Lula. A Ângela Ramos também deixou seu recado. Ela falou o seguinte: usaram o Estado para crimes. Hashtag Fora Bolsonaro e hashtag Lula Livre. Fagna Barbosa Santana falou o seguinte: quanta loucura na administração deste país, ela fala. Gente, obrigado pelos comentários. No próximo intervalo tem mais comentários que vocês mandam e que eu vou ter o prazer de ler aqui no intervalo do seu jornal. Até daqui a pouco.
No Rio de Janeiro, estudantes do Cefet, o Centro Federal de Educação Tecnológica, protestaram hoje de manhã contra a nomeação de Maurício Aires Vieira, assessor do ministro da Educação, Abraham Weintraub, para ocupar o cargo de diretor-geral da escola. A repórter Viviane Nascimento acompanhou a manifestação de alunos e professores. Uma barreira humana para impedir a entrada do autoritarismo. Foi assim que o dia começou no Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro. Um assessor do ministro da Educação foi nomeado diretor-geral interino da instituição por tempo indeterminado. Os estudantes e professores consideram a nomeação uma intervenção do governo federal, já que o diretor nomeado não pertence aos quadros do Cefet. Ele pode ficar aqui um mês, como ele pode ficar aqui 5 anos, a gente não sabe qual é o intuito dele aqui dentro, o que ele deseja, porque realmente ele é uma pessoa do Sul, sabe? A gente não tem nem noção direito quem é. E desrespeitaram a decisão do corpo discente e docente e de todo mundo que votou. Sob vaias e gritos de fora interventor, Maurício Vieira deixou o prédio apressadamente pela porta dos fundos. A vitória de hoje reforça o movimento de resistência da comunidade acadêmica pela autonomia da instituição. A gente acredita, e pela importância que o Cefet tem, que é uma tentativa, mais uma tentativa de implementar o projeto Futurice a força aqui para a gente, porque a gente, não que a gente tenha resistido ao projeto, o projeto estava sendo analisado por nós ainda, certo? E também é um projeto, não é um problema do Cefet, somente Rio de Janeiro. Isso que foi feito, isso foi extremamente grave, porque é uma ameaça à autonomia das universidades, dos institutos federais e dos Cefet. A pesquisa no Brasil, a educação, a universidade, cientistas, professores, pesquisadores e pesquisadores, alunos e alunas, porque hoje a gente teve uma resistência muito bonita aqui da parte dos estudantes, certo? Então a gente tem que estar todo mundo unido, do Brasil inteiro, pela nossa educação pública. Toda essa comoção revela a falta de diálogo do MEC e a falta de respeito do órgão com o resultado das eleições que escolheram a nova diretoria da instituição. O professor Maurício Mota foi eleito diretor-geral em maio deste ano e aguardava a homologação do processo eleitoral pelo MEC. Na verdade, esse processo já foi analisado internamente pelo Conselho Máximo, o qual ele foi aprovado e homologado. E como a decisão de nomeação é uma decisão única e exclusiva do ministro de Estado, né, carece da avaliação da própria equipe do MEC, né, se toda a tramitação cumpriu o que estava previsto nos decretos que regem o processo de escolha. Ele diz que foi surpreendido pela nomeação de um interventor na última sexta-feira. Essa surpresa, tanto para mim quanto para a própria comunidade, tem alguns questionamentos quanto à questão da autonomia. Eu acredito que o mais importante, até para a gente ter uma solução sobre tudo o que está acontecendo, é exatamente a conclusão do processo. Enquanto a situação não se resolve, a comunidade acadêmica segue mobilizada para evitar que ocorra a troca de cargos. É um desrespeito, né? É um desrespeito a um ato democrático, é um desrespeito à decisão que nós tivemos com urnas. É realmente mais uma investida antidemocrática do governo e a gente está lutando para parar com isso. A gente volta a falar sobre novas mensagens reveladas ontem envolvendo procuradores da Lava Jato e a Receita Federal. Um dos diálogos mostra que Roberto Leonel, chefe da área de inteligência da Receita em Curitiba, forneceu a Dallagnol informações sigilosas sobre pessoas que sequer eram investigadas na capital paranaense. Leonel informou a Dallagnol, num chat privado, que havia feito uma representação contra os pais do ex-deputado federal pelo ainda PMDB, Rodrigo Rocha Loures, que ficou conhecido após ser flagrado com uma mala recheada com R$500 mil. Fica claro que Gerson Dargochan, chefe de Leonel, suspeitava que o auditor fiscal estava repassando informações sigilosas. Em 24 de maio de 2017, Roberto Leonel escreve num chat privado: Deltan, posso te falar daquele outro assunto de ontem? Gerson me deu mais bronca. Fiz hoje representação para a superintendente da Receita Federal da 8ª Região Fiscal contra os pais do Rodrigo, copiando Gerson normalmente. Ele quis saber por que fiz, etc. E se tinha passado essa informação a vocês. Disse que nunca passei, pois não tem origem ilícita suspeita.
Por favor, delete este assunto, por enquanto. Dallagnol escreve: você fez bem. Por que ele quer saber se passou para nós? Claro. Leonel responde: pior, confidencial. A ex-cônjuge do deputado federal Rodrigo entregou declaração do imposto de renda retificadora, incluindo conta no Banco Pictet Suíça. Não menciona na declaração do imposto de renda retificadora se fez ou não declaração de regularização cambial e tributária, mas aproveitou o embalo e inseriu saldo de 1 milhão em conta corrente na Suíça sem lastro. Dallagnol se espanta: tá brincando? Leonel responde: agora estou fazendo outra representação. Banco Pictet conhecido de vocês? Esta investigação está na Procuradoria-Geral da República ou descerá para vocês? Acho que ficará lá, mas sei lá como vou fazer. Por fim, Dallagnol afirma: com a Procuradoria-Geral da República. Estou sugerindo eles fazerem checagens. Quem está com isso é a colega Clara, do Grupo de Trabalho Procuradoria-Geral da República da Lava Jato. Se quiser, te coloco em contato com ela. Em Brasília, representantes do IBGE participaram de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado para explicar os cortes no orçamento do Censo 2020, anunciados em maio pelo governo federal. A medida foi criticada por especialistas que prevêem várias lacunas na coleta de dados, que também será prejudicada pela redução do questionário feito à população. A reportagem é de Welson Karinowski. A equipe técnica do IBGE teve 2 horas e meia de audiência no Senado para explicar os cortes já confirmados pelo governo para o Censo 2020. Em relação ao último censo, de 2010, o orçamento subiu de 1,3 bilhões para 2,3 bilhões de reais. Mas ainda assim, quase 1 bilhão a menos do que o considerado ideal por especialistas, levando-se em consideração a inflação do período, mais o crescimento demográfico e a expansão das áreas habitadas. A afirmação de que o censo contará com equipamentos mais modernos e o apoio da internet não convenceu. Essas mudanças estão sendo feitas de última hora, então a gente tem uma preocupação maior com a qualidade do censo como um todo. Outros países que passaram por processos parecidos, o censo apresentou resultados ruins. A gente tem um exemplo aqui perto da gente da Colômbia, do Paraguai, do Chile. O Chile teve que repetir o censo. Isso é tudo que a gente não quer, porque isso é desperdício de recursos. Então a gente vem tentando informar a sociedade sobre o processo ao qual o IBGE vem sendo submetido, de interferência política, de mudança de última hora, de corte de informação, porque tudo isso não é um problema para mim enquanto servidora do IBGE, é um problema para a sociedade como um todo, para cada cidadão que vive no Brasil. A crítica é também sobre a redução do questionário básico, aplicado a 90% dos mais de 70 milhões de domicílios brasileiros. Serão 26 perguntas, 8 a menos do que no último censo. O questionário completo, voltado para os outros 10% dos domicílios, caiu de 112 para 76 questões. Temas considerados primordiais, como renda, aluguel, escolaridade e imigração, foram deixados de lado. Se a criança está numa creche, um adolescente está na escola de ensino médio, ou mesmo um jovem está na universidade, por que não é relevante saber se ele está numa instituição pública ou numa instituição privada? Quer dizer, é o conjunto de informações que está sendo retirada que nós percebemos claramente que terão impacto naquilo que a gente pode saber da realidade brasileira. O objetivo agora é pressionar a direção do IBGE para que retome os investimentos e os questionários integrais, por meio de audiências públicas nos municípios, os maiores prejudicados pela falta de dados precisos do censo. É o parâmetro para repartir o fundo de participação dos municípios e é um dos parâmetros do fundo de participação dos estados. Cada política pública do país precisa do censo que vai a todos os domicílios, a todos os municípios, para serem executadas e planejadas de forma eficiente. Quando você tira a pergunta sobre o valor do aluguel daqueles domicílios em que as pessoas residem, você não consegue calcular o chamado déficit habitacional. O que é isso em linguagem comum? Onde tem gente precisando de moradia? O valor do aluguel ele é essencial para o cálculo desse indicador. Você não consegue achar no município, dentro do município, onde está a principal carência dessa política pública. E se você não tem essa informação, você corre o risco até de, se quiser fazer essa política pública, fazer no lugar errado, fazer onde não tem tanta necessidade.
O dia virou noite em São Paulo às 3h30 da tarde. Naquela hora, a temperatura oscilava em torno dos 13 graus centígrados e a umidade do ar estava entre 85% e 100%. A explicação para o fenômeno veio do meteorologista Franco Vilela, do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O escurecimento do dia ocorreu devido ao encontro de uma frente fria com ventos provenientes de queimadas no centro-oeste do Brasil, que trouxeram material em suspensão no ar. Além disso, o especialista alertou para um grande incêndio florestal originado no Pantanal, que atingiu cerca de 21 mil hectares. Enquanto isso, Bolsonaro segue negando o desmatamento e o ataque ao meio ambiente aqui no Brasil. Veja agora como fica o tempo nesta terça em São Paulo e outras cidades. Em São Paulo, céu encoberto e nebulosidade na terça-feira. Máxima de 19 graus, mínima de 14. Pancadas de chuva estão previstas. Umidade relativa do ar em média de 80% e índice ultravioleta alto. Em São Bernardo do Campo, céu encoberto e chuvas isoladas. Temperatura máxima de 19, mínima de 14 graus. Previsão de chuva nesta terça-feira para Mogi das Cruzes. Temperatura máxima de 18 graus, mínima de 14. Já em Brasília, predomínio de sol ao longo do dia, sem chuva. Temperatura máxima de 31, mínima de 18 graus. Lançada virtualmente no começo do mês, a campanha Moro Mente é tema de manifestação agora no Largo do São Francisco, no centro de São Paulo. Tânia Maria de Oliveira, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, explica os objetivos da campanha. Então, quando você fala Moro Mente, parece uma coisa pueril, quase simplória. Mas, na verdade, nós estamos falando de uma grande farsa. De uma farsa que perdurou 5 anos. E nós, juristas, já denunciávamos há algum tempo, mas agora as revelações do portal da Intercept Brasil, seus parceiros, mostram a toda evidência aquilo que nós já denunciávamos, que houve uma total parcialidade na condução da operação. A gente espera que a pressão dessa nossa campanha consiga fazer com que as instituições funcionem e as coisas que a sociedade precisa e merece. E vamos dar uma olhada rápida no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, onde ocorre o ato público para denunciar a conduta de Sérgio Moro à frente da Lava Jato. E daqui a pouco nós voltamos ao vivo com o repórter Igor Carvalho com mais informações sobre isso. Essas imagens então mostram o Salão Nobre da USP, a Universidade de São Paulo, de onde acontece esse ato de lançamento da campanha #MoroMente. Pedir um pouquinho a atenção de vocês. Primeiro, por gentileza, todos tomem. Muito bem, depois do intervalo, o ato lembra os 15 anos do massacre da Sé. Você vai ver isso já já. O Francisco Chaves Trigueiro entrou na web e deixou recado. A Marcha das Margaridas é um exemplo de manifestação e de luta. Parabéns a todas as participantes. Isabel Cristina também deixou recado no YouTube. A Lava Jato é a operação que destruiu a economia do país e corrompeu as regras da justiça. No final do seu jornal, eu vou ler mais comentários que vocês mandam para cá. Por favor, continuem mandando o seu comentário das matérias, das reportagens. Eu sempre leio aqui nesse espaço da web para vocês. Até daqui a pouco.
Hoje, em São Paulo, um ato lembrou os 15 anos de um crime brutal que ficou conhecido como o Massacre da Sé. Foram 14 moradores de rua atacados por 5 policiais militares e um guarda civil. Apenas 7 deles sobreviveram, alguns com sequelas irreversíveis. Não bastasse isso, a única testemunha do ataque foi também assassinada pelo mesmo grupo. Os acusados responderam apenas por essa morte. A reportagem é de Daiane Ponte. Agosto de 2004. Numa madrugada fria, na Praça da Sé, centro de São Paulo, moradores de rua foram atacados por 6 homens. O saldo final, 7 mortos. Após 15 anos, nenhum responsável foi punido. Para nós é muito triste lembrar essa data, né? Como a gente lembra a morte do Galdino em Brasília, o índio Galdino que foi queimado em Brasília. Nós lembramos o massacre da Candelária também no Rio de Janeiro e o massacre da Sé. São esses 3 importantes atos, importantíssimos nacionais para nós, para o movimento. E lembrar que essa população existe, tem nome, né? Olha nos nossos olhos, nós somos seres humanos, nós precisamos de um olhar diferenciado, um carinho, um cuidado. E não tratar com um caso de polícia, não tratar com um caso de guarda municipal. Essa população precisa de um carinho, de um cuidado, né? Diferenciado. Emprego, trabalho, saúde, né? Que a política aconteça, a educação. Quando não é o frio natural, é o frio do descaso. Matam, como a gente viu, com tiro, com atropelamento, com fogo, põem fogo nas pessoas, com pancada na cabeça, como foi o massacre de 2004, e comida envenenada. E agora o que a gente tem medo mais não é sendo politiqueiro, mas a gente está assustado com o rumo que o país tomou, com os discursos dos nossos governantes, das nossas autoridades, que estão incentivando de uma forma tão perigosa a violência, e a sociedade está cega. Hoje, um ato na praça homenageou as vítimas. O padre Júlio Lancelotti fez uma oração e 7 velas foram acesas, uma para cada vítima. Lancelotti ressaltou que nesses últimos 15 anos nada foi feito para melhorar a situação da população de rua. As políticas, chamadas políticas públicas, é o que resta para os pobres. Política pública é aquilo que sobrou e que aí vai para o pobre. Então, de novidade nunca houve nenhuma. A novidade que tem é maior repressão da PM, da GCM, maior repressão dos grupos de segurança. É só isso que aparece de novo. De restante, para moradia, para trabalho, para condições dignas de vida, isso não apareceu nada de novo. Para Cris Silva, que faz parte do Movimento Nacional da População de Rua, a data é importante para refletir o que ainda precisa ser feito para preservar a vida dessa população. O dia de hoje é brigar, lutar e reivindicar por políticas públicas para que não haja mais violência da qual houve no massacre da Sé, né? E a população de rua já sofre demais e precisamos lutar por políticas públicas, reivindicar os nossos direitos que são violados por leis e ser mais visível aos olhos da sociedade e dos governantes. Todo mundo sabe que a pressa pode causar inconvenientes. E parece que foi exatamente isso que aconteceu com o vereador Carlos Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro. Ele se apressou em responder ao deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, sobre o silêncio do ministro Sérgio Moro em relação à troca de comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro, supostamente para brindar Fabrício Queiroz e a família Bolsonaro. Na rápida resposta que deu, Carlos Bolsonaro publicou uma lista de envolvidos com movimentações financeiras suspeitas. A lista incluía o irmão do vereador, o senador Flávio Bolsonaro. O comentário de Freixo foi, abre aspas, Carluxo fica tão nervoso que daqui a pouco vai publicar a lista de funcionários fantasmas de seu próprio gabinete. Fecha aspas. Na semana passada, a Noruega anunciou o corte de ajuda financeira para o Fundo Amazônia, em protesto contra os desmandos de Jair Bolsonaro na questão ambiental. E não é que o Bolsonaro resolveu reagir e postou um vídeo em que acusa a Noruega de permitir a caça de baleias? Bolsonaro começa a resposta dizendo que 40% do Fundo Amazônico vai para as ONGs e convida o leitor a ver a matança de baleias patrocinada pela Noruega. Acontece que, em uma montagem tosca, o vídeo usa a imagem de William Bonner no Jornal Nacional e depois mostra um ataque a baleias.
Só que o ataque, filmado pela ONG americana Sea Shepherd, aconteceu nas Ilhas Faroé, território da Dinamarca. Noruega e Dinamarca são separados por quase 500 quilômetros de distância. Ainda sobre o Bolsonaro, o preferido do presidente para ser o novo procurador-geral da República, o subprocurador Antônio Carlos Simões Martins Soares, foi acusado de falsificar um documento em nome de um advogado do Rio de Janeiro em uma ação penal na década de 1990. O processo de 1998 foi para o Superior Tribunal de Justiça, mas acabou prescrito em 2002. Soares também ficou aposentado de 2010 a 2015, quando foi obrigado a voltar à atividade pelo Tribunal de Contas da União. O TCU concluiu que a aposentadoria era ilegal porque o cálculo de tempo considerou o período em que Soares atuou como advogado, sem comprovar contribuição para a Previdência. Começou hoje em Salvador a Semana Latino-Americana e Caribenha sobre a mudança do clima. O evento, promovido pela ONU, discute a implementação do Acordo de Paris, o Pacto Global de Combate às Mudanças Climáticas, e antecede a reunião do Clima da ONU, a COP25, que será em dezembro, no Chile. A reportagem é de Edmilson Barbosa. Nesse momento histórico, onde estamos recebendo em Salvador o evento da Cúpula do Clima da América Latina e Caribe, o Observatório de Saneamento Básico converge com outros movimentos para discutir como é que a mudança climática vai impactar na nossa vida, no nosso acesso a serviços públicos e que políticas públicas a gente precisa defender para que a gente possa conviver melhor com todas as características planetárias que estão sendo perdidas e que a gente precisa preservar para poder dar acesso à água, a esgotamento sanitário, ter funções ecológicas funcionando no nosso planeta. Salvador é a cidade que mais se desmata. Hoje, cada vez mais quente, né? Porque você não tem respeito pelos rios urbanos e vai ter uma atividade importante como essa. Mas eu acho que também é um momento da gente fazer uma avaliação para ver se conscientiza, né, os nossos gestores que só pensam no capital, não pensam no bem viver. É bom salientar que nós não temos um planeta B, então queremos o bem viver. Então é isso que a gente quer. Falar para todas as pessoas, não só daqui de Salvador, do nosso estado, mas as pessoas do mundo. O mundo vem aqui, precisa conhecer que nós não temos uma capital sustentável, nós temos uma capital que se desmata e que não se respeita o verde. E nós sabemos também que não existe natureza sem os guardiões dela, sem os povos indígenas, sem os quilombolas, sem o sem-teto, sem o sem-terra. E por isso, essa grande potência nossa, ela vem sendo articulada e vem sido para ser convidada, para que todo mundo possa comparecer, possa participar, para que a gente possa fazer essa potência de luta e dizer que não tem planeta B. A semana sobre a mudança do clima segue até o dia 23 de agosto em Salvador. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet em regionalclimateweeks.org. Novos diálogos divulgados ontem pelo jornal Folha de São Paulo e o site The Intercept Brasil. Dallagnol conversou no chat privado com o auditor fiscal Roberto Leonel sobre a possibilidade de ter acesso à lista dos contribuintes que haviam aderido ao programa de regularização de ativos no exterior, também conhecido como repatriação. Detalhe: essa lista é mantida sob sigilo pela Receita Federal. Em 2017, Dallagnol pediu à Receita o cruzamento dos dados dos contribuintes que aderiram ao programa com os de investigados pela Lava Jato, o compartilhamento das informações com o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e a comprovação da origem dos recursos declarados. A Receita ficou de estudar os pedidos. Mas, insatisfeito com a falta de acesso às informações do programa, Dallagnol pediu a Roberto Leonel para acessar os dados no sistema da Receita Federal. Detalhe: o comando do órgão não deveria saber. Em 8 de julho de 2017, num chat privado, Dallagnol escreve: Roberto, se eu pedir para consultar todos os nomes, você não tem como assegurar que o Paulo não vá ter acesso? Você pode dizer que recebeu a demanda, e posso fazer expressamente, exigindo garantia de que não sairá do escritório de pesquisa e investigação. E negocia com o Paulo, não? Leonel responde: é uma situação difícil que estou para te responder.
Ontem conversei com Jerusa. Não tenho como garantir que a Coordenação Geral de Programação e Estudos não vá ter acesso. Somente se eu tivesse a listagem completa offline do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, mas que dificilmente será disponibilizado offline, pois tem controle de acesso. Só por um milagre eles me passarão a listagem. A consulta individualizada que Paulo Cirilo falou, que disponibilizou para mim em um extrator da Receita Federal do Brasil, apenas é individualizada por CPF e CNPJ, além de apenas informar sim ou não aderente. Sem valor, sem data do documento de arrecadação de receitas federais, que em alguns casos será importante. Esta consulta individualizada manual, 1 a 1, é monitorada pela Coordenação Geral de Programação e Estudos do Paulo Cirilo. Os diálogos revelados ontem são parte de um pacote de mensagens que o Intercept Brasil começou a revelar em 9 de junho. Os textos utilizados na reportagem foram publicados sem alterações ou correções ortográficas e podem ser lidos na íntegra no site theintercept.com/Brasil. E agora ao vivo, do Largo do São Francisco, o repórter Igor Carvalho, do Brasil de Fato, conta pra gente como está o ato de lançamento da campanha Moro Mente. Ô Igor, boa noite, como é que tá a movimentação por aí? Tá me ouvindo? Caiu a ligação, então a gente tenta de novo contato com o Igor daqui a pouco. Essa movimentação, na verdade, é sobre o lançamento da campanha, uma campanha, na verdade, chamada Moro Mente. Dá pra gente ver algumas imagens de lá? Temos imagens, então, ao vivo para você conferir na tela de como é que está sendo esse início da campanha Moro Mente. Do que sobre justiça. E isso é um dos principais problemas que a gente enfrenta. E esse ensino jurídico que a gente tem hoje é um ensino jurídico inquisitório, é um ensino jurídico individualista, punitivista, e é exatamente esse ensino jurídico que colocou o presidente Lula fora das eleições, é esse ensino jurídico que defende... Muito bem, agora sim vamos restabelecer o nosso contato com o Igor, que está ao vivo agora com mais detalhes sobre o início dessa campanha Moro Mente. Igor, tá me ouvindo agora? Boa noite. Agora sim, André, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? O que você conta pra gente daí? Na Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, região central de São Paulo, cerca de 1.000 pessoas ocupam o Salão Nobre da Universidade para o lançamento da campanha Moro Mente, que é articulada pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD. Aqui comigo está a Carol Proner, membro do Executivo Nacional da ABJD. Eu vou falar com ela agora. Carol, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite, André e os ouvintes. Carol, o que é a campanha Moro Mente? A campanha já vem sendo feita há muito tempo, na verdade. A ABJD tem esse compromisso com o Estado Democrático de Direito, com a democracia, com o justo processo, com as garantias penais, com a presunção de inocência. São campanhas sucessivas. Neste momento, nós achamos muito importante conscientizar a população a respeito, né, do que é o direito e o processo justo e aquilo que é o seu contrário. A condução da Operação Lava Jato, que produziu um dos mais importantes presos políticos do mundo, ela foi feita de forma a violar a lei, a violar o justo processo, e tem como protagonista o ex-magistrado Sérgio Moro. Por isso a campanha se chama Moro Mente. Na verdade, Moro mentiu enquanto juiz, Moro mente como ministro ao faltar com a verdade à sociedade brasileira com relação aos acontecimentos da Lava Jato, que agora foram revelados pelo site da Intercept, causando grande comoção na comunidade jurídica, que hoje comparece em massa a esse ato. E, Carol, diante de tantas irregularidades que são reveladas pelo Intercept e sites parceiros do Intercept, por que, na opinião da ABJD, o Moro ainda permanece no cargo? É uma grande pergunta. Nós temos instituições e nós funcionamos, ainda com precariedade em alguns espaços, em democracia. Nós esperamos que o Poder Legislativo estabeleça critérios para investigação, CPIs, que atue para tentar descobrir o que aconteceu nessa importante operação de combate à corrupção com tanta disfuncionalidade. A gente espera também que o Supremo Tribunal Federal cumpra com seu papel. Esperamos que os órgãos correcionais também atuem para reprimir condutas
abusivas, tudo isso é algo que a Associação de Juristas pela Democracia espera, porque acreditamos que vivemos ainda numa democracia. Tá certo, Carol. Muito obrigado pela sua participação. André, é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Igor. Igor Carvalho, do Brasil de Fato. Obrigado pelas informações. E o seu jornal termina aqui e a luta por direitos humanos e por democracia continua. Gente, obrigado pelo carinho de vocês, pelos comentários, vocês sempre comentando as mensagens. É um prazer ler as mensagens de vocês, uma grande satisfação saber que vocês estão interagindo aqui no seu jornal. A gente faz uma pausa, volta amanhã às 7 horas da noite em ponto, ao vivo, contando sempre com a sua companhia mais uma vez, tanto na TV quanto na web. Muito obrigado, boa noite e até lá.